Começando agora, Fofoca do Bem, com Carlos Ribeiro. Conversando, analisando tudo sobre espiritualidade. Então, ouçam agora. Olá, tudo bem? Carlos Ribeiro no programa Fofoca do Bem, mais uma vez trazendo um assunto relacionado à espiritualidade para que possamos juntos crescermos evolutivamente, para que os nossos sofrimentos cada vez mais diminuam. Quanto mais você toma conhecimento dos seus sofrimentos, mais iremos sair e nos livrar desse mesmo sofrimento. Então eu queria agradecer mais uma vez à Editora Zona pela oportunidade de estar aqui novamente trazendo um ensinamento de Moquitocada. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais de Moquitocada, basta procurar aí nas redes sociais, na internet, que você com certeza irá encontrar, tomará todo o conhecimento. Hoje eu vou falar um assunto interessante, é um ensinamento curto, vai servir mais de reflexão a todos nós. Peço permissão a todos os meus ouvintes para poder ler este ensinamento, que está no livro do Alicerce do Paraíso, volume 4, e o título se chama Libertação. Ele está na página 110 e foi escrito em 25 de janeiro de 1951. Ele é bem curto, mas nos serve de uma lição profunda e de uma reflexão para todos nós. Podemos realmente sair desse estado de sofrimento que às vezes nos encontramos há muitos anos. Então vamos lá? Libertação. Fala-se em libertação, mas não é fácil defini-la como algo bom ou mal. De acordo com a ideia geral, liberta-se significa sair do estado de confusão e obter iluminação, desapegar-se ou ter desprendimento. Expressão muito usada no budismo, soa como fuga ou isolamento, e é um conceito característico dos orientais. Em termos de prática cotidiana, há uma redução da atividade material à medida que aumenta a iluminação, isto é, perde-se o espírito de competição e os países entram em decadência. Exemplo disso é a Índia. Geralmente, o homem tem entusiasmo pela vida graças à ilusão, mas o excesso de ilusões é perigoso. A resignação enfraquece o ritmo das atividades, mas a falta de resignação também gera tragédias, principalmente quando se trata do relacionamento amoroso. Portanto, a renúncia total é pouco aconselhável, porque elimina o sabor da vida. A pessoa se torna solitária, vive como se fosse um corpo sem alma. Bom, vamos aqui tentar analisar nesses 3 primeiros parágrafos desse ensinamento, aonde ele já começa sobre esta palavra, a libertação. Ele analisa que realmente ela não é de fácil compreensão, porque não sabemos bom ou mal esta libertação. Então, ele define nesse primeiro parágrafo: libertar significa sair do estado de confusão e obter iluminação. Seria desapegar-se ou ter desprendimento de qualquer coisa. Ou se não, poderia ser uma fuga, um isolamento, que é um conceito característico principalmente dos orientais.
Agora, se tratando de prática cotidiana, isso com certeza terá uma redução na sua atividade material, no seu dia a dia. E à medida que essa iluminação vem surgindo, o afastamento, muitas tarefas que você pode concluir que sejam más, aí, nesse sentido, o seu espírito perde o ritmo de competição. Não só você, como muitos países aderiram a essa libertação. Como ele cita aqui, a Índia, todos conhecemos, hoje em dia talvez diminuiu bastante, mas antigamente, para alcançar uma iluminação elevada, ficava dias e dias, por exemplo, sem comer, ficava só em estado meditação. Tinha atos também, autoflagelo, as pessoas chicoteavam as suas próprias costas, né? Então tinha diversos exemplos que esse país adotava para se considerar realmente uma pessoa liberta. E com o tempo, esse método com certeza foi sendo destituído, foi diminuído, porque não tinha sentido nenhum, principalmente nos dias de hoje. Então foi diminuído muito conforme o mundo foi crescendo, evoluindo culturalmente e também espiritualmente. E com isso, ele cita outros exemplos. O homem que tem entusiasmo pela vida tem muitas ilusões, mas ele alerta que essas ilusões em excesso é muito perigoso. E ele também fala da resignação, enfraquece o ritmo das atividades, seja qual for. Mas a falta de resignação também gera tragédias. Quando uma pessoa não consegue um perigo que possa acontecer, um exemplo que ele dá, que é o caso de relacionamento amoroso, que hoje em dia vimos através da mídia que esses atos realmente traz muitas tragédias. Esse envolvimento amoroso, seja no ciúme, seja na traição. Então ele fala aqui que a renúncia total é pouco aconselhável, porque elimina o sabor da vida. Uma pessoa que renuncia totalmente no seu dia a dia não consegue desfrutar dos sabores que a própria vida, que Deus nos concedeu para que possamos vivermos tranquilamente e felizes. Que a pessoa se torna uma pessoa solitária. Agora você, nos dias de hoje, você pode analisar o porquê a depressão vem crescendo e muito, essa anomalia. Vocês têm percebido, mesmo pessoas às vezes com poderio econômico muito bom, mas resigna de algumas atividades que seu espírito pede, o desejo, a vontade, por se encontrar numa situação de hoje, por exemplo, com um poderio econômico muito elevado, tem determinadas situações que ele tem vontade de fazê-las no seu dia a dia. Ouvimos diversos depoimentos de pessoas milionárias, pessoas ricas, que tinham vontade de sair andando nas ruas normalmente como outras pessoas, olhar uma loja, enfim, frequentar restaurantes sem poder estar utilizando de seguranças. Então tem casos aí eu estou falando daqueles casos de pessoas que realmente são consideradas muito importantes na sociedade, como, por exemplo, alguns cantores, alguns atores de cinema que gostariam de levar uma vida normal, uma vida que outra pessoa possa levar normalmente. E aqui ele afirma que a pessoa se torna solitária, né? Como eu disse, vive como se fosse um corpo sem alma. É assim que atinge esse nível de depressão para muitas pessoas. Ela sente, tem
o desejo, a vontade de ser mais útil, por exemplo, para a sociedade, mas é, ao mesmo tempo, impedida pela sua situação cultural e econômica. Lá na frente vai somatizando essas impurezas espirituais, a pessoa vai se tornando, vai sentindo um vazio interior, e aí vai surgindo essas doenças que todos nós já conhecemos, que principalmente a depressão, que vem aumentando a cada ano. Não importa a sua classe social, não importa seu nível, a depressão ela vai crescendo e crescendo muito. Então temos que observar nesse momento o verdadeiro sentido da nossa vida, o porquê viemos para esse mundo e para quê. Então muitas pessoas, até eu me incluo nesse estágio, né? É lógico, no processo evolutivo, no aprendizado, é por isso que eu tenho esse desejo realmente de repassar através desse programa para aquelas pessoas que ainda se sentem vazias interiormente, ainda se perguntam o porquê vieram para esse mundo. Nesse ensinamento, quando você se resigna, você diminui totalmente essas ilusões que você tem em sua vida, realmente você chega nesse estado vazio, estado de depressão. Vamos continuar com mais um parágrafo. Refletindo sobre o que acabamos de expor, logo percebemos que todo exagero é prejudicial. É bom ter noção de limites. Este mundo é realmente difícil, interessante, doloroso e agradável. Mal podemos distinguir as fronteiras da alegria e do sofrimento. Creio que o homem deve desapegar no momento adequado e insistir quando o caso merece ser levado adiante. Quando procura forçar a situação, a pessoa fica indecisa. E esta indecisão mostra que ainda não é o momento propício e que é preciso esperar o tempo certo, de acordo com o tempo, circunstância e nível. O fundamental é saber ceder às circunstâncias, descobrindo os meios mais convenientes de agir. Isso exige inteligência superior. Ela é a que gera a capacidade de correto discernimento, a qual aumenta à medida que diminui em máculas do espírito. O essencial, portanto, é eliminar as máculas espirituais, o que requer sinceridade. E a sinceridade nasce da fé. Aquele que aceitar e praticar este princípio será considerado um homem íntegro. Pronto, encerrou o ensinamento. Como eu disse, é um ensinamento curto, mas de grande reflexão, como ele escreveu nesses últimos parágrafos, que todo exagero é prejudicial. É bom que possamos ter essa noção de limites, que ele afirma que realmente esse mundo é realmente difícil e interessante, doloroso e agradável ao mesmo tempo, que mal podemos distinguir as fronteiras da alegria e do sofrimento. É o que acontece com a maioria das pessoas quando não tem essa compreensão, quando não procura, não tem um espírito de busca, aprender, ficar interessado, por exemplo, quando surge um sofrimento, seja com relação às doenças, com relação aos conflitos ou com relação ao financeiro, ela não procura saber o porquê ela atingiu a esse estágio. Às vezes ela acredita que isso aconteceu por acaso. Então ouvimos diversas desculpas, se tornamos vítimas do processo cultural, do processo social, e ficamos lamentando e não chegamos ao nada. Aliás, quanto mais você se lamenta, pior você fica. E olha, quando as pessoas chegam a esse estágio, que ela não tem essa compreensão, que são pessoas ignorantes com relação principalmente à espiritualidade, ela sofre dobrado. Então, nada melhor do que você começar a despertar
de você começar a ter essa iluminação, para você chegar no espírito de inteligência superior, de saber o momento certo de sair desse sofrimento. Até existe data que você pode determinar para sair desse sofrimento. Basta você procurar, basta você ter esse espírito de busca e de conhecimento, até onde você pode chegar com esse limite do bom ou do mal, nas circunstâncias e níveis de fatos que possam acontecer durante a sua vida. E o que é o fundamental? Descobrindo, olha aí, os meios mais convenientes de agir. Isso que é importante. Exige uma inteligência superior, mas ela não vem assim do nada. Você tem que ter aquele espírito de busca. Você tem que realmente estudar, procurar se elevar espiritualmente para que você possa encontrar a saída de todos os sofrimentos. Não é de um ou de dois. Quer dizer, aquele sofrimento que nesse momento pode estar te afetando mais e te prejudicando no seu dia a dia. E quando você ganha essa inteligência superior, ela consegue gerar uma capacidade de um correto discernimento. Você consegue enxergar melhor. E quando você chega no estado superior, aí sim você consegue ajudar outras pessoas que se encontram no mesmo estado que você se encontrava lá atrás, quando você sofria muito. Está o processo, aí está a resposta daquilo que eu afirmei agora há pouco, das perguntas que eu fiz para os senhores e que me fizeram também. Da onde viemos? Para que viemos? E para onde iremos? Essas 3 perguntas que vocês têm que refletir no seu dia a dia, se perguntar o porquê que realmente estamos aqui, qual o sentido da vida e como poder saborear, que é o melhor, essa mesma vida sem muitos sofrimentos. Quando ele fala à medida dessa inteligência superior for crescendo, é quando diminuir as máculas do espírito. Bom, para quem não ouviu os programas anteriores, máculas é o mesmo, você pode entender aí, que pecados. Quando você vai diminuindo os seus pecados, bom, aí você pode concluir de que maneira você pode tirar seus pecados. Cada um segue na sua fé. Quando você se torna um homem de uma índole verdadeira, com um caráter elevadíssimo, então diminuindo o lado mal que existe dentro do seu espírito, aí sim você vai conseguindo eliminar esses pecados. Aí cada um procura a maneira que encontrar melhor por uma religião, a fé que você vai garantir. Importante, é claro, você entrar numa religião verdadeira, fortíssima, de muita luz, que você sinta realmente essa abundância interior dentro de você. E finalizando aqui, no último parágrafo, ele fala que o essencial realmente é eliminar essas máculas espirituais que existem dentro do nosso espírito. Por isso que é importante, em alguns programas que fiz, eu falo muito de máculas espirituais, de impurezas espirituais que adquirimos dentro do nosso espírito. Isso vai realmente trazendo muitas dificuldades e muitos sofrimentos nossos que às vezes não compreendemos. E aonde ele cita, temos que requer grande sinceridade. E essa sinceridade nasce da fé. Aquele que aceitar e praticar esse princípio será considerado homem íntegro. A palavra-chave desse ensinamento para você conquistar coisas boas, para você começar a mudar a sua vida no sentido de procurar ser uma pessoa feliz, você tem que entrar na fé
mas numa fé sincera, numa fé verdadeira, para que a sua vida mude. Não tem outra saída. As pessoas que pensam ao contrário são essas pessoas que querem se enganar a si próprio. São pessoas, às vezes, com sentimento negativo que tem dentro do seu espírito, que ela não percebe que está só fazendo mal para ela mesma e para aquelas pessoas que estão bem próximas delas. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer aos meus ouvintes. Foi um programa curto, mas de grande relevância, de grande entendimento espiritual. Me incluo neste aprendizado para que possamos cada vez mais diminuir esses sofrimentos que acometemos devido a essas impurezas espirituais que às vezes não percebemos que está nos fazendo mal. Principalmente eu citei a depressão. Você pode colocar isto sim como uma chave. Nesse momento pode ser um sinal divino, por que não? Para que nós, seres humanos, começamos a observar que estamos no caminho errado. Então, temos que retornar e procurar o caminho correto, o caminho certo, para que possamos se livrar dessa depressão. Olha que eu conheço muita gente que se livrou de depressão sem procurar sequer um médico, sem procurar sequer, muito menos um remédio. Aí depende de cada um, do processo evolutivo, da busca, da procura, poder seguir, principalmente esse lado espiritual, corretamente. Aí sim você consegue se livrar desse vazio interior que existe dentro de você. Procurar encontrar a sua liberdade, no sentido que faça com certeza você possa encontrar aquela iluminação interior e ter um entusiasmo pela sua vida. Tá bom? Mais uma vez agradecendo à Editora Zona, ao meu amigo Francisco. Não esqueça, após ouvir o nosso podcast, aqui embaixo deixar seu like e se inscrever no canal. Estamos também na plataforma iTunes e Podomatic, onde lá vocês podem baixar o nosso podcast. Tá legal? Aguardando a próxima semana com mais um episódio relevante sobre a espiritualidade. Abraços. I've been a walking heartache. I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be. But you stay here right beside me and watch as the storm rolls through. And I need you. Acabamos de apresentar Fofoca do Bem, com Carlos Ribeiro. Falando tudo sobre espiritualidade. More here than what we're seeing, a divine conspiracy. Consegue gerar uma capacidade de um correto discernimento. Você consegue enxergar melhor, e quando você chega no estado superior, aí sim você consegue ajudar outras pessoas que se encontram no mesmo estado que você se encontrava lá atrás, quando você sofria muito. Tal processo, aí está a resposta daquilo que eu afirmei agora há pouco, das perguntas que eu fiz para os senhores e que me fizeram também. Da onde viemos? Para quê
viemos e para onde iremos? Essas 3 perguntas que vocês têm que refletir no seu dia a dia, se perguntar o porquê que realmente estamos aqui, qual o sentido da vida e como poder saborear, que é o melhor, essa mesma vida sem muitos sofrimentos. Quando ele fala à medida dessa inteligência superior for crescendo, é quando diminuir as máculas do espírito. Bom, para quem não ouviu os programas anteriores, máculas é o mesmo, você pode entender aí, que pecados. Quando você vai diminuindo os seus pecados, bom, aí você pode concluir de que maneira você pode tirar seus pecados. Cada um segue na sua fé. Quando você se torna um homem de uma índole verdadeira, com um caráter elevadíssimo, então diminuindo o lado mal que existe dentro do seu espírito, aí sim você vai conseguindo eliminar esses pecados. Aí cada um procura a maneira que encontrar melhor por uma religião, a fé que você vai garantir. Importante, é claro, você entrar numa religião verdadeira, fortíssima, de muita luz, que você sinta realmente essa mudança interior dentro de você. E finalizando aqui, no último parágrafo, ele fala que o essencial realmente é eliminar essas máculas espirituais que existem dentro do nosso espírito. Por isso que é importante, em alguns programas que fiz, eu falo muito de máculas espirituais, de impurezas espirituais que adquirimos dentro do nosso espírito. Isso vai realmente trazendo muitas dificuldades e muitos sofrimentos nossos que às vezes não compreendemos. E aonde ele cita, temos que requer grande sinceridade. E essa sinceridade nasce da fé. Aquele que aceitar e praticar esse princípio será considerado homem íntegro. A palavra-chave desse ensinamento para você conquistar coisas boas, para você começar a mudar a sua vida no sentido de procurar ser uma pessoa feliz, você tem que entrar na fé, mas numa fé sincera, numa fé verdadeira, para que a sua vida mude. Não tem outra saída. As pessoas que pensam ao contrário são essas pessoas que querem se enganar a si próprio. São pessoas, às vezes, com sentimento negativo que tem dentro do seu espírito, que ela não percebe que está só fazendo mal para ela mesma e para aquelas pessoas que estão bem próximas delas. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer aos meus ouvintes. Foi um programa curto, mas de grande relevância, de grande entendimento espiritual. Me incluo neste aprendizado para que possamos cada vez mais diminuir esses sofrimentos que acometemos devido a essas impurezas espirituais que às vezes não percebemos que está nos fazendo mal. Principalmente eu citei a depressão. Você pode colocar isto sim como uma chave. Nesse momento pode ser um sinal divino, por que não? Para que nós, seres humanos, começamos a observar que estamos no caminho errado. Então temos que retornar e procurar o caminho correto, o caminho certo, para que possamos se livrar dessa depressão. Olha que eu conheço muita gente que se livrou de depressão sem procurar sequer um médico, sem procurar sequer, muito menos um remédio. Aí depende de cada um, do processo evolutivo, da busca, da procura, poder seguir principalmente esse lado espiritual corretamente. Aí sim você consegue se livrar desse vazio interior que existe
dentro de você, procurar encontrar a sua liberdade, no sentido que faça com certeza você possa encontrar aquela iluminação interior e ter um entusiasmo pela sua vida, tá bom? Mais uma vez agradecendo a Editora Zona, ao meu amigo Francisco. Não esqueça, após ouvir o nosso podcast, aqui embaixo deixar seu like e se inscrever no canal. Estamos também na plataforma iTunes e Podomatic, onde lá vocês podem baixar o nosso podcast, tá legal? Aguardando a próxima semana com mais um episódio relevante sobre a espiritualidade. Abraços. I've been a walking heartache. I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be. But you stay here right beside me and watch as the storm rolls through. And I need you. Acabamos de apresentar Fofoca do Bem, com Carlos Ribeiro. Falando tudo sobre espiritualidade. More here than what we're seeing, a divine conspiracy. That you and angels. Um remédio, aí depende de cada um, do processo evolutivo, da busca, da procura, poder seguir, principalmente esse lado espiritual, corretamente. Aí sim você consegue se livrar desse vazio interior que existe dentro de você, procurar encontrar a sua liberdade, no sentido que faça com certeza você possa encontrar aquela iluminação interior e ter um entusiasmo pela sua vida, tá bom? Mais uma vez agradecendo a Editora Zona, ao meu amigo Francisco. Não esqueça, após ouvir o nosso podcast, aqui embaixo deixar seu like e se inscrever no canal. Estamos também na plataforma iTunes e Podomatic, onde lá vocês podem baixar o nosso podcast, tá legal? Aguardando a próxima semana com mais um episódio relevante sobre a espiritualidade. Abraços. I've been a walking heartache. I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be. But you stay here right beside me and watch as the storm rolls through. And I need you. Acabamos de apresentar Fofoca do Bem, com Carlos Ribeiro. Falando tudo sobre espiritualidade. More here than what we're seeing, a divine conspiracy. That you and angels. Acabamos de apresentar Fofoca do Bem, com
Carlos Ribeiro. Words enough to say it's true. Falando tudo sobre espiritualidade. There's more here than what we're seeing. A divine conspiracy. That you and angels. There's more here than what we're seeing. A divine conspiracy.